Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Hoje nós vamos falar agora não sobre uma autora que escreveu muitos livros, mas que ainda assim escreveu uma obra que fez um resultado muito bom. O marido dela, todo mundo conhece, é o Gerald Scott Fitzgerald. Ele escreveu O Grande Gatsby e vários outros livros que ficaram bem famosos. E ela resolveu fazer uma autobiografia e não foi uma coisa tão fácil de se fazer. Por quê? Porque ela estava passando por um período muito difícil. A Zelda Fitzgerald, ela casou com Fitzgerald logo quando ele estava durante o exército, ele estava terminando o exército, eles se casaram, e aí ele já estava nesse desenvolvimento de escrever livros, e publicou, e ele se tornou uma sensação nos Estados Unidos. Então, naquela época, eles eram um casal queridinho dos Estados Unidos e até da Europa. Então, eles ficaram todos em lugares badalados, todo mundo queria conhecer eles, fazer parte da vida deles e tudo. Tanto que eles foram morar em Nova York por um tempo e depois eles foram morar na Europa. Um lugar que eles ficaram muito tempo foi em Paris, e ali no sul da França. Foi um momento em que eles tiveram uma segunda parte da vida deles, que foi um pouco mais diferente das badalações, mas que eles estavam mais em contato com outros autores. Por quê? Porque naquela época tinha um burburinho, um grupinho que estava sendo famoso junto aos autores, junto às escritas, apesar do cinema estar bem famoso naquela época, a literatura ainda era muito forte, tinha Hemingway, tinha vários outros autores que estavam ali no início e bem no topo da carreira, e muitos deles foram morar na França. E ali se tornou meio que um lugar bem importante para eles. Isso é retratado no filme Meia-Noite em Paris, quem quiser dar uma olhada, que vai mostrar vários autores que estavam ali. E os Fitzgeralds, é claro, estavam ali também. E o que, que aconteceu? O nome do livro é Essa Valsa é Minha, e nesse livro ela vai retratar um pouco da vida dela. Ela não coloca o nome dela ou o nome do Fitzgerald, ela muda para um outro nome, no caso é Alabama Night, que é um codinome que ela deu para si mesma. E ela escreve desde o início ali como era a vida dela na infância, como ela era bem diferente das pessoas, ela gostava de causar, de fazer as pessoas questionarem, de chocar as pessoas. Não que ela queria que as pessoas mudassem, mas ela queria mostrar que ela era diferente e ela fugia dos padrões. E ela sempre fugiu mesmo, ela era uma pessoa muito inteligente. E ela casou com Fitzgerald, foram para Nova York, ficaram badalados, mas o principal problema deles aconteceu mesmo, foi na França, e foi até onde ela começa a ter a situação psiquiátrica dela um pouco mais complicada. Para quem não sabe, no final da vida, os Fitzgeralds eles se separaram, a Zelda foi mandada para o hospital psiquiátrico, foi onde ela morreu, e foi onde ela escreveu esse livro também, Essa Valsa é Minha. E ela fala um pouco sobre isso, que esse pequeno, principalmente a parte final ali dela, que aconteceu muito na França, ela começou a ficar obsessiva por algumas coisas, por exemplo, ela decidiu assim, vou dançar, vou voltar a dançar. E ela ficava obsessiva com aquilo. E ela só queria saber de dançar, ela não pensava em comer, ela não pensava na filha, ela não pensava no marido, o foco dela era aquilo. E isso gerou uma grande dificuldade para ela e também para o marido. O Gerald Fitzgerald ficou um pouco chateado quando ela lançou esse livro, porque ele queria fazer uma autobiografia e o dela saiu antes. Ainda assim, ele escreveu a dele, foi publicada, mas a dela meio que mostra o lado feminino, a dificuldade, as inseguranças, o lado pessoal do que ela realmente sentia. O livro é muito gostoso de ler, muito bom de ler. No Brasil, ele foi lançado da primeira vez em 1986. O prefácio foi pelo Caio Fernando de Abreu. E em 2012, 2013, a Companhia das Letras relançou esse livro de novo e colocou novamente o prefácio do Caio Fernando de Abreu, que foi muito bom, porque assim, quando é bom a gente não precisa trocar, né? Não me pergunte por que, assim, eles fizeram uma edição, depois que ela foi esgotada nos anos 80, não lançaram mais. E a gente ficou aí quase que 2 décadas sem ter livro nenhum da Fitzgerald, da Zelda, por ali. Graças a Deus mudaram isso. Eu acho que é uma mudança que eles estão começando a ver, que as mulheres têm que voltar a ter a sua voz.
É importante a gente lembrar que muitas vezes as pessoas parecem que dão mais importância para os autores homens. Se você for ver, eu vou acabar falando muito de autores homens porque a gente tem mais acesso a eles, a gente tem mais livros de homens do que de mulheres. Isso porque eu trabalhei em livraria há muitos anos, eu percebi isso. Até porque a gente também tem uma diferença de ter um número maior de autores estrangeiros, principalmente americanos, do que brasileiros. E não é porque a quantidade, o tamanho do país é maior ou essas coisas, não. Durante muito tempo era bem difícil, assim, a quantidade de livros lançados do exterior para os livros lançados no Brasil era muito pequena mesmo. E eu acho que é um pouco disso também. A Zelda sofreu um certo preconceito por algumas partes pelas amizades que o Geralt tinha. E ela foi um pouco esquecida, não só no Brasil, mas em muitos lugares. E pelo fato de ser mulher também. Eu acredito que realmente pesa, sim, essa questão do feminismo. As pessoas simplesmente deixam a mulher ali um pouco de lado e o machismo toma conta e esquecem um pouquinho que a mulher tem a voz, que a mulher tem força, que a mulher muitas vezes tem razão, sim. Um homem não tem razão todas as vezes, não. Então ela fala um pouco disso, ela vai falar sobre isso. É muito interessante a gente ver essa biografia dela, mostrar um lado de como uma mulher que estava ali no auge, que viu o marido dela fazendo todas as coisas, e ao mesmo tempo assim ela não conseguia, ela queria também ser uma autora, tanto que ela escreveu o livro quando ela estava naquilo, ela queria voltar a dançar, ela queria ter a expressão própria, ela queria ter o nome dela próprio, ela queria ser reconhecida pelos talentos dela. Quando você vai ler no livro, você começa a perceber que ela tá buscando isso, entendeu? Ela tá buscando a identidade dela. Mas como o Fitzgerald tava ali sendo famoso e tudo, e a gente tava numa época em que o feminismo era forte, mas o machismo era muito maior e muito mais forte ainda, as pessoas meio que não. Mulher ali é para ser a dona de casa, é para ficar do lado do marido, é para dar suporte a ele, o talento sempre vai vir dos homens. E ela ficou um pouco, acredito, frustrada, e eu acho que foi isso que aconteceu para ela chegar a ter sido mandada para um hospital psiquiátrico. Ela se sentiu realmente muito pesada, sobrecarregada com esse fardo que é tentar ter sua própria voz, ter seu próprio talento reconhecido, poder fazer essas coisas e não conseguir. E um dos motivos eu acredito que foi esse também. A época que era ali nos anos 20, 30, que era bem difícil, era bem complicado. Mas eles conseguiram. Ela conseguiu, infelizmente, após a morte dela, só tem esse livro da Zelda, mas vale muito a pena. Essa valsa minha. Então fica aí a dica pra vocês e até a próxima, tá bom? Tchau.